Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Diz a palavra do Senhor assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e de obra de fé, a fim de glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Pedimos a Ti agora que o Senhor nos dê a graça, a simplicidade, Pai, para transmitir, ó Deus, a Tua palavra de maneira objetiva e clara ao coração dos irmãos nesta noite. É assim, Pai, que nós Te oramos agradecidamente, porque Te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, segundo Tessalonicenses, nós começamos agora à noite a transmitir a vocês o conteúdo desta carta. Nós vimos durante algumas semanas 1 Tessalonicenses. Nós percebemos no estudo de Tessalonicenses, na sua primeira carta, que os irmãos tinham uma preocupação muito grande. A preocupação primeira era a preocupação de Cristo voltando, o que aconteceria com os mortos. Depois, a segunda preocupação deles era a preocupação se eles estariam atentos quando Cristo voltasse. Havia um receio de Cristo retornar e eles ficassem. Era o grande temor que os irmãos de Tessalônica também tinham. E aí Paulo escreve uma segunda carta para tentar esclarecer melhor a eles esse assunto que tanto os preocupava, o assunto sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Esta era a sua grande preocupação, a preocupação daquela igreja. Se nós disséssemos assim, o que essa carta quer nos ensinar de maneira bem genérica, nós diríamos que a mensagem central desta carta é que Jesus Cristo, Ele vai voltar. É a mensagem principal da carta ou da segunda carta aos Tessalonicenses. É isso que ele quer dizer para nós. E ele quer dizer também que quando o Senhor voltar,
a igreja sairá vencedora. A igreja não vai perder essa batalha. A igreja sairá vencedora. E aí, irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós verificamos que Paulo, ele continua fazendo da mesma maneira que sempre desenvolveu os seus textos, com uma saudação inicial. E a primeira coisa que nós observamos é que a carta, ela é, de fato, assinada por Paulo, Silvano e Timóteo, os mesmos da primeira carta. Mas, obviamente, Paulo é o escritor. E o texto fala que esta carta, ela tem como destinatários quem? Os irmãos de Tessalônica. O texto vai nos dizer: a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de dizer que essa igreja, embora fosse uma igreja que tinha uma localização, a localização era na cidade de Tessalônica, mas Paulo também entende e quer nos mostrar que esta igreja, ela também tem uma localização espiritual, é uma igreja de Deus, pertence a Deus. E o texto aqui, ele traz a expressão nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, querendo mostrar que o Pai é Deus e que Jesus Cristo também é Deus, né? Então isso é muito importante que a gente diga também. E ao prosseguir na carta, o apóstolo Paulo vai nos dizer ainda: graça e paz a vós outros. Paulo, ele diz, como sempre fazia, né, era comum nas suas cartas, graça e paz. E aí, se eu perguntasse a você nesta noite, por que graça? Talvez você me dissesse com muita rapidez: pastor, graça porque Paulo sabia que tudo aquilo que o crente vive é por graça de Deus. Se o crente, ele faz parte da igreja, se ele é salvo, é porque ele foi objeto do amor de Deus. E, portanto, a graça do Senhor, o favor imerecido do Senhor, também atingiu o coração dos irmãos. E ele diz também, graça e paz, porque é a graça de Deus que faz com que a gente também tenha paz com Deus. A obra de Cristo, ela permite, através de seu sacrifício, que nós sejamos o quê? Reconciliados com Deus. Então é isso que a Bíblia nos ensina, mas não somente reconciliados com Deus, mas reconciliados conosco mesmo e reconciliados, irmãos, com os nossos irmãos. Nós temos a condição agora de viver em paz com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós temos condição de sermos perdoadores e vivermos uma vida bonita em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Portanto, graça e paz. E o texto nos diz, da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo de número 3, Paulo diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Primeira coisa que eu destacaria aqui, preste atenção, olha que coisa interessante. Paulo, em primeiro lugar, ele elogia a fé desses irmãos de Tessalônica. Paulo dá graças a Deus. Se você lembrar, lá do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças. E aqui ele faz justamente isso, ele dá graças a Deus em primeiro lugar, por aqueles irmãos que haviam se convertido, por uma igreja que havia se formado em tão pouco tempo, e porque essa igreja surgiu e logo no início ela começou a enfrentar perseguições e tribulações. Irmãos, você já fez alguma coisa na vida que mal você começou a fazer e parece que as coisas começam a dar errado? Você já fez alguma coisa na sua história em que você falou: não, agora vai, que coisa boa, eu acho que agora vai dar tudo certo. E quando você começa a dar os primeiros passos, quando você consuma aquilo que você pretendia, parece que tudo começa a desandar, como dizem por aí.
E isso me faz lembrar justamente, logo assim que eu me casei, né? Eu me casei, minha mulher trabalhava e eu também trabalhava, e a gente dependia da renda dos dois. A primeira coisa que acontece, minha mulher perde o emprego, ou pior, a empresa entra em falência, e sabe o que aconteceu? Ela saiu sem nenhum valor, ela não recebeu absolutamente nada. E aí, eu tive que começar a tomar algumas providências. O que eu fiz? Em primeiro lugar, eu vi qual era a minha conta mais elevada e encerrei, tranquei a faculdade. E assim eu fui tomando uma série de atitudes, de ações, porque eu estava recém-casado, sonhando com tantas coisas, pensando em viver um momento maravilhoso no início da minha vida conjugal, e algo assim acontece. Minha renda era instável. Eu trabalhava com corretagem de seguros na época. Ora tinha, ora não tinha. Que situação difícil logo no início do casamento. Já pensou você logo no início do casamento bater na porta de alguém para pedir ajuda? Meu Deus do céu, que vergonha! E aí eu tomei essas decisões, essas precauções, esses cuidados. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que uma igreja nasce, que coisa boa. Uma igreja que cresce rapidamente, que nasce rapidamente, mas logo na sequência, esta igreja começa a viver tribulações, perseguições. É uma das coisas mais difíceis, quando você está iniciando algo, enfrentar logo as oposições, os dissabores e as dificuldades. Mas Paulo, vendo que esses irmãos, para eles não tinha tempo feio, eles eram corajosos, eles estavam imbuídos de uma fé muito sólida, Paulo agradece a Deus, Paulo elogia, Paulo reconhece e também profere as suas ações de graças a Deus por conta daqueles irmãos que estavam sendo fiéis em sua fé. É isso que o texto nos diz. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Ou seja, Paulo estava observando tudo o que estava acontecendo na vida deles, e Paulo reconhecia que tudo aquilo, embora houvesse perseguição, tribulação, Paulo reconhecia que tudo aquilo só poderia estar acontecendo por obra de Deus. Era Deus quem estava à frente, era Deus quem estava cuidando da igreja, e portanto ele tributava a Deus toda a honra e toda a glória. E aí o texto nos diz: como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Ou seja, a fé dos irmãos de Tessalônica não era uma fé estática. A fé dos irmãos de Tessalônica era uma fé que a gente chama de uma fé operosa. Uma fé operosa. Porque, na verdade, não existe fé que seja fé inerte. Não existe fé que não seja colocada em prática. Compreende? Não existe fé que não seja testada, meus irmãos. Fé é algo que você precisa provar, evidenciar, mostrar. A fé não é apenas uma coisa que você diz ter, mas quando os momentos difíceis acontecem, você bate em retirada. Você fica tremendamente amedrontado e achando que não vai ter saída para você. Pela experiência dos anos que nós temos com Deus, nós vamos nos fortificando na fé. Vamos tendo a tranquilidade de que os momentos difíceis que surgirão, porque de fato surgirão, Deus vai nos dar o quê? A força, a capacidade, a destreza para vencer todas essas dificuldades. Então, por mais que o tempo se feche, por mais que a luta seja grande, por mais que o problema seja um problema tremendamente assustador, nós precisamos confiar que Deus está conosco, que a sua bênção está sobre nós. Portanto, Paulo, ele agradece a Deus, ele reconhece que é Deus que estava fazendo esta grande obra na igreja de Tessalônica.
E na parte B do versículo, a parte final do versículo, o texto nos diz assim: e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo está dizendo que o amor deles não havia ficado estagnado. E aí vocês devem lembrar que essa igreja, ela possuía uma fé, o quê? Você lembra? Uma fé operosa, operante, você foi quase ali, mas uma fé operosa, porque não existe fé que seja parada. Eles tinham também, sabe o quê? Eles tinham um amor abnegado, lembram disso? Porque não existe amor que não envolva entrega, que não envolva prática nem dedicação. Quantos de nós, quando vê um ente querido, um parente amado, alguém importante para nós, mesmo com pouco tempo, mesmo com pouca força física, mesmo com uma série de atividades, o que a gente faz? A gente vai em socorro dessa pessoa amada. E a gente empreende o restinho de força física, emocional, para cuidar desta pessoa que a gente ama. É assim ou não é assim que acontece com a gente? É assim que acontece. Nunca vou deixar de esquecer quando meu irmão ficou muito mal do coração, a gente ficou assustado, que é um histórico na família. Quando eu soube que ele estava mal, no hospital internado, eu não quis saber de problema, de conflito, de dificuldade no relacionamento. Eu parti lá para o hospital e fui o primeiro a chegar no hospital para vê-lo. É assim que a gente faz, é assim que a gente age. Portanto, o apóstolo Paulo reconhecia que aquela igreja, ela tinha marcas de uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja eleita. Era uma igreja que tinha fé operosa, era uma igreja que tinha um amor abnegado e era uma igreja cheia de esperança. Esperança para enfrentar as dificuldades sem esmorecer. Essa igreja tinha essas qualidades. E aí no versículo 4, veja comigo, olha só o que diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo está dizendo agora que ele não estava apenas agradecendo a Deus por aquela igreja, mas que ele agora também estava agradecendo a Deus e agradecendo aquela igreja, aqueles irmãos de Tessalônica, porque o testemunho deles estava fortalecendo outras igrejas também, outras igrejas cristãs. Olha que coisa linda, quando alguém olha para a sua vida, quando alguém olha para a minha vida, para a nossa vida, e diz assim: meu Deus, enfrentando todas essas dificuldades, enfrentando todos esses obstáculos e problemas, eles ainda continuam a ter fé no coração, eles não desistem de seguir ao Senhor, eles estão acreditando que coisas boas ainda irão acontecer. Irmãos, Paulo está dizendo que isso aí, esse testemunho que eles estavam dando, era algo que fortificava a fé de muitos irmãos em toda a igreja, nas mais variadas regiões. O nosso testemunho tem um poder incrível para estimular, para influenciar pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos lidar com a nossa espiritualidade assim. Chega da gente ficar desanimado por tudo, preocupado excessivamente por tudo. Chega da gente ficar brigando por coisas pequeninas. E aí, quando eu falo coisas pequeninas, eu lembro do poeta popular brasileiro, que dizia, deixar de brigar por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser. Vocês lembram dessa música, não? Então, estou ficando muito velho. Deixar de ser menina para ser mulher.
E eu diria, deixar de ser menino para ser homem, para ser crente, para enfrentar as lutas da vida com muita fé em Deus, com muita coragem. E aí, irmãos, Paulo diz para nós que aqueles irmãos não eram inconstantes. Aqueles irmãos tinham o quê? Constância. Veja no versículo de número 4, a constância da vossa fé. A fé deles não era uma fé que ora estava lá em cima e ora estava lá embaixo. As coisas pioraram, minha fé vai lá embaixo. As coisas melhoraram, minha fé vai lá em cima. Não. O texto fala que a fé desses irmãos era uma fé constante. Era uma fé que persistia apesar das tribulações que eles estavam enfrentando. Tribulações por conta do nome de Jesus Cristo, por servirem a Cristo e por amarem a Cristo. O texto vai nos dizer ainda, no versículo de número 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê uma paga tribulação aos que vos atribulam. Esse texto parece estranho, né? Primeiramente, quando você lê o versículo de número 6, o que ele está dizendo para nós é algo tão especial. Ele está dizendo que a gente não deve se preocupar tanto com as maldades que a gente sofre, com as perseguições que a gente sofre, porque o próprio Senhor, Ele vai dar a paga. A retribuição não deve ser nossa. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas é o Senhor mesmo que, no momento preciso, Ele iria punir aqueles que estavam perseguindo os irmãos de Tessalônica. Veja comigo o texto que eu vou ler para vocês, extraído de um comentário bíblico. Veja só. Como cristãos, sabemos que a vingança pertence a Deus e que não temos nenhum direito de tratar nossos opressores como eles nos têm tratado. Mas podemos ter certeza de que, ainda que eles escapem da justiça humana, Deus os julgará severamente. Deus os julgará severamente. Sabe o que está dizendo? Continuem trabalhando, continuem perseverando na fé, continuem sendo fiéis a Deus, porque o próprio Deus, não vocês, é o próprio Deus que há de punir a maldade de todos esses que perseguem a igreja. Tem muita gente achando que Deus nunca vai fazer justiça. Deus já está fazendo justiça no tempo presente, com juízos parciais. Nós temos estudado isso ao estudar o Apocalipse, mas eu diria a você, chegará o momento também do acerto final, do juízo final, onde o Senhor finalmente punirá a todos esses que têm maltratado a igreja, perseguido a igreja, ido contra a igreja. Esta carta ela é importante porque nessa expectativa da volta do Senhor, que os irmãos estavam nutrindo, uma coisa equivocada estava acontecendo. O que é? Eles pararam de trabalhar. Eles achavam que Cristo ia voltar tão rapidamente que não tinha motivo para eles dedicarem um tempo grandioso ao trabalho, porque Cristo iria voltar. E com isso, eles estavam trazendo peso excessivo aos demais irmãos, que estavam trabalhando para si e também para mantê-los. Olha que coisa equivocada. E Paulo, quando escreve, para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que eles tivessem o entendimento correto daquilo que aconteceria na volta do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor voltar, não importa o que você esteja fazendo, se você nasceu de novo, se você é um eleito, você vai ao encontro do Senhor nos ares. Amém? E você vai voltar para viver com os demais irmãos e com o Senhor no novo céu e na nova terra. Essa é uma esperança que todos nós temos. E esperança no que tange a fé é certeza. Nós temos certeza absoluta que isso há de acontecer.
E aí o texto nos diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder. Ele está dizendo que quando o Senhor voltasse, tudo iria mudar. Aquele sofrimento, ele iria passar. E uma nova realidade surgiria para eles. Isso é importante dizer porque pode ser que você e eu não estejamos vivendo o tipo de tribulação que eles estavam vivendo naquela época. Mas todos nós passamos por nossas lutas, por nossas crises, por nossos problemas. Todos nós vivenciamos isso. Mas uma coisa que nós sabemos, com base nesse texto também, é que a gente precisa enfrentar todas as lutas que surgem à nossa frente. Nós precisamos crescer e amadurecer como cristãos para enfrentar tudo isso, por mais que a luta seja difícil e sangrenta, mas sabendo que é Deus quem governa todas as coisas. É Ele quem nos traz a bênção, nos traz a vitória em meio a todas as lutas que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas esse texto quer mostrar para nós também que agora nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não temos mais desculpas para não viver o nosso cristianismo de uma maneira madura, de agirmos com seriedade na nossa fé. Nós não temos mais motivos para dizer: não, eu sou assim porque é meu jeito, eu sou assim porque eu sou temperamental, eu sou assim porque eu sou fraco, eu sou assim porque eu sou instável. Nós sabemos que o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a nossa fé precisa ser uma fé semelhante à fé dos irmãos de Tessalônica. Eles estavam amadurecendo rapidamente, eles estavam sendo orientados pelo apóstolo Paulo para que eles não cometessem erros pueris, erros infantis. A vontade de Deus para nós é que a nossa fé seja madura, que a gente tenha alegria de servi-lo e viver a nossa vida no dia a dia com beleza, com singeleza de coração e com muita expectativa de coisas boas acontecendo. Paulo, quando elogia a igreja, preste atenção nisso que é importante. Paulo, quando elogia os irmãos de Tessalônica, Paulo não está olhando para aqueles que davam mau testemunho. Paulo não está se fixando naqueles que esmoreciam por qualquer coisa. Paulo estava olhando para aqueles irmãos que davam a ele a disposição de acreditar, de louvar a Deus pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela força do testemunho daqueles irmãos. Se Paulo olhasse para aqueles irmãos que o desanimavam, seria o fim. Mas Paulo desenvolveu uma característica de líder maravilhosa. Paulo sempre focava naquilo que trazia esperança ao seu coração. Por isso, a fé nos leva a ver aquilo que ainda não se concretizou, o momento que ainda não chegou, algo que ainda não se consumou, mas a gente olha pelos olhos da fé. Pequenos indícios de que as coisas vão melhorar devem estar na nossa mente e no nosso coração. As coisas podem ser melhores, não importa o segmento da nossa vida, Deus é conosco e Ele, em primeiro lugar, é quem anima a nossa vida, é quem sustenta o nosso coração, é quem traz esperança. Mas também existem motivos no dia a dia da nossa espiritualidade para a gente acreditar. Quando a gente percebe que alguém se converteu e está dando bom testemunho. Quando alguém está enfrentando lutas hercúleas na vida, mas está com boa vontade, está acreditando, está com esperança. Tudo isso deve ser motivo para a igreja louvar a Deus e continuar na sua jornada e na sua caminhada. E assim, o texto nos diz da volta do Senhor, que quando Ele voltasse, seria de fato algo glorioso, algo majestoso, e Ele daria a punição a esses que faziam maldade. Por quê? Porque, obviamente, quando você sofre, o que você pensa?
Gente, meu Deus, quando o Senhor vai se levantar e vai punir o que fizeram comigo? Não é o que a gente se pergunta, não é o que a gente pensa. E esses irmãos aqui tinham outro problema. Dar o seu testemunho envolvia eles serem desprezados pelos seus amigos e pelos seus colegas. Hoje o nosso cristianismo é muito light, ainda mais aqui no Brasil, não é tão forte assim as pressões que a gente sofre. Sofremos algumas pressões, mas não tantas. Mas aqui não. Quando você abraçava a fé em Cristo, a família te deixava. Os amigos da região também te esqueciam. Por quê? A igreja estava começando ainda, eram poucos ainda, a grande massa era idólatra. Portanto, abraçar a fé em Cristo significava que você seria perseguido, que você não seria benquisto, que você não seria convidado para as festas, que você não participaria das grandes negociatas, dos negócios que aconteciam na época. Irmãos, vejam vocês o que significava ser cristão naquele período, o tipo de pressão que você sofria. Mas aí o texto vai nos dizer, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Paulo diz para nós com muita clareza e para aqueles irmãos que quando o Senhor voltar, Ele vai ser implacável. Não porque essa seja a vontade de Deus de punir, mas pela desobediência dos homens. Porque os homens estão fazendo pouco caso da espiritualidade de Deus, de Jesus, da mensagem do Evangelho. Então o texto nos fala que quando Ele voltar, Ele há de punir aqueles que não o conhecem e também aqueles que não obedecem ao Evangelho. Porque a Bíblia diz para nós que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não é isso que a Bíblia fala? E o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, porque eram pessoas que não tinham um compromisso com o Senhor. Por isso, quando Paulo escreve essas coisas, ele tenta motivar a fé dos irmãos para que eles saibam que as pressões sempre aconteceriam com eles, como também acontecem conosco hoje. Como é difícil ser um profissional cristão em alguns segmentos da vida. Como ser um político cristão, sendo cristão, quero dizer. Como ser um profissional liberal como cristão. Todas as pressões, as propostas, as coisas que acontecem, os negócios que você perde às vezes por ser cristão. Isso é uma prova de um testemunho, de alguém que nasceu de novo e que prefere abrir mão de certas coisas para ser fiel a Cristo, para de repente ter recursos menores, mas sendo fiel a Cristo. Esse é o nosso grande desafio, a fidelidade a Deus. O versículo 9 nos diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Repare comigo uma coisa, ele está dizendo que a maldade que a igreja sofre, ela vai redundar em penalidade de eterna destruição. Não pense você que eterna destruição significa que a pessoa vai ser extinta. Existe uma doutrina chamada extincionismo da alma. Então, alguns teólogos, eles pensam que Deus, no final de tudo, Ele vai extinguir a pessoa em vez de lançá-la no lago que arde com fogo e enxofre. Mas Deus vai apenas extinguir a pessoa. Mas a Bíblia nos fala, e esse texto também nos esclarece, que a penalidade é de eterna destruição. É algo que não para, que não cessa, que continua sobre aqueles que não obedecem ao Senhor. E aí o grande desafio para você, para mim, para nós que temos familiares que não vivem a vida do Evangelho, nós temos um grande desafio de falar do amor de Deus para essas pessoas, falar de Cristo, do seu amor, da sua mensagem salvadora e redentora. Na sequência do versículo 9 diz, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vocês não conseguem ter, nem eu, a visão gloriosa do que vai acontecer, do que nos espera.
Nós sabemos hoje o que é bom nos dias atuais. Eu sei o que é, por exemplo, provar de um prato delicioso, de ir a um lugar exuberante, de viver um momento bom com os meus amigos e com os meus irmãos. Mas eu não posso imaginar a beleza, a riqueza da glória quando o Senhor retornar. Eu não consigo vislumbrar o que vai ser o novo céu e a nova terra. O prazer, a alegria, a felicidade que vai envolver a minha vida e a sua vida também. Porque, como eu costumo dizer, os dias atuais, nós até vivemos uma vida satisfatória aqui no Brasil. Mas ao nosso lado existem pessoas que não estão vivendo um bom momento. Existem pessoas sofrendo. Existem pessoas nos hospitais. Existem pessoas nas ruas. Existem pessoas da nossa família também que estão com problemas dificílimos de serem resolvidos. Nessas horas, sabe o que acontece? Embora nós sejamos felizes porque temos Cristo, mas a nossa felicidade, ela não é inteira, porque nós sofremos pelo sofrimento dos nossos amados. Nós sofremos por sabermos que eles estão sofrendo, que eles estão padecendo. E nesses momentos a gente fala, Senhor, volta, porque por mais que a minha vida esteja boa aqui, eu quero viver essa transcendência, essa eternidade, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais tristeza. Essas coisas estarão acabadas e terminadas. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, para ser, olha que coisa, olha a força desse texto, quando ele voltar para ser glorificado nos seus santos. Olha só que coisa bonita e linda. E ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. E aí, Paulo está dizendo para a gente uma coisa muito importante aqui. Ele está dizendo que ele orava por aquela igreja. Ele orava por aqueles irmãos. Ele orava por aquelas pessoas. E nós como líderes, e vocês também, irmãos, não há distinção em relação a isso, mas é porque o texto fala que ele orava pelos irmãos de Tessalônica. Uma das coisas que nós mais precisamos fazer nesses dias é orar pelos nossos irmãos que tomam decisões erradas, pelos nossos irmãos que se rebelam contra Deus, pelos nossos irmãos que fazem coisas inimagináveis, por pessoas que passam pela nossa vida, mas são aqueles irmãos que Paulo chama de fracos. Fracos não porque eles têm alguma enfermidade física, mas fracos porque eles não conseguem caminhar de maneira equilibrada em relação à sua fé. Fazem bobagens, cometem pecados grosseiros, destroem coisas lindas que estão acontecendo em suas vidas. Nós precisamos orar muito por eles, orar por todos, mas orar muito por eles. Nós precisamos viver a realidade de uma igreja intercessora. Irmãos, quando nós estamos em casa, não só eu, mas quando vocês estão em casa também, nós precisamos nos perguntar assim: quais são as lutas que o Ricardo vai viver hoje em seu trabalho? Quais são as lutas que o Alfredo vai viver hoje lá no seu trabalho? Quais serão as lutas dos nossos irmãos para poder ganhar o pão do dia de hoje? Quais são as lutas que os nossos irmãos que são solteiros estão vivendo na sua sexualidade? Nós temos que orar por eles, nós temos que cobri-los em fé. Quais não são as lutas que os casais da igreja
vivem. Nós precisamos orar pelos casais da igreja. Quais não são as lutas que aqueles irmãos que são viúvos estão sofrendo? Quais não são as lutas que também estão vigorando nas casas onde os pais não têm filhos cristãos? E tem filhos cristãos que não fazem coisa muito errada, não, embora a gente queira que eles se convertam. Mas existem filhos cristãos que dão muita dor de cabeça. E a gente se preocupa. A gente fica realmente assustado com algumas coisas que nós vemos por aí. Portanto, nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Precisamos pensar nos pastores e imaginar assim: quais serão os desafios de hoje do pastor? Será que ele irá a um sepultamento? Será que ele vai evangelizar alguém? Será que ele vai visitar o incrédulo? Será que ele vai atender um casal que está em crise, a ponto de se separar? Senhor, abençoa, cuida, orienta, guia os nossos pastores, para que eles tenham uma palavra temperada, para que eles saibam o que dizer na hora certa. Irmãos, Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica que ele tinha um comportamento assim. Ele fala que não orava uma vez ou outra, mas o texto fala o quê? Veja comigo, versículo de número 11. Também não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. Eu não tenho medo de ser visto como alguém meio maluco, meio fanático. Mas existem momentos que me vem um irmão aqui da igreja na mente. Eu oro corriqueiramente pelos irmãos. Mas existem momentos do dia que me vem alguém. Eu não sei por que veio alguém na minha mente. E eu digo, eu não vou ligar não. Eu não vou atrapalhar o serviço não, da pessoa. Mas em primeiro lugar, eu vou orar por essa pessoa. E eu digo a você uma coisa, em alguns momentos, posteriormente eu vim a saber que naquele exato momento algumas pessoas estavam vivendo um sério problema, uma grande luta, e se sentiram amadas por Deus, fortificadas por Deus pela oração. Paulo está dizendo para nós que oração não é qualquer coisa, não é apenas uma formalidade, mas oração faz parte da nossa vida espiritual. Não faça você como uma pessoa que me disse que só iria importunar a Deus quando fosse uma coisa muito séria, porque Deus tem muitas coisas sérias para resolver e coisa pequenina ela não daria trabalho ao Senhor. Meus irmãos, Deus se preocupa com tudo que acontece na nossa vida. E aquilo que é pequeno para a Marise pode ser muito grande para a Lília ou vice-versa. As coisas são assim na vida, porque nós somos pessoas diferentes. E aí o texto diz: para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ou seja, uma intercessão para que essa vocação ela se torne ainda mais pujante, que ela se torne ainda mais concreta. Quantas pessoas com grandes dons, com grandes talentos, mas que por vezes estão paralisadas, elas estão encostadas, igual aqueles jogadores que ficaram mais velhos e já não entram mais em campo ou jogam apenas 15 minutos. Existem muitas pessoas talentosas, com vocação, pessoas com dons e que Deus quer usar. E nós precisamos orar por elas para que todos os embaraços caiam por terra. E essas pessoas sejam de fato pessoas operosas na obra de Deus, somando e abençoando a obra do Senhor. Dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade
e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite eu queria recapitular brevemente algumas coisas que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou a partir desse texto. Algumas coisas importantes. Primeira delas, que nós precisamos entender: enquanto o Senhor não voltar, nós precisamos fazer tudo que deve ser feito com excelência, com amor e para glorificar o seu nome. A nossa vida precisa ser ativa e operosa. Se nós queremos que o Senhor volte, nós precisamos trabalhar na divulgação do Evangelho. É a primeira coisa que eu queria dizer aos irmãos. Um outro ponto importante que eu queria destacar aqui: o amor dos irmãos de Tessalônica estava aumentando. E o seu amor como está? E o meu amor como está? Paulo está dizendo que se o amor crescer cada dia mais, isso será uma grande bênção. O amor, ele não deve ficar estático, ele deve evoluir, ele deve crescer na nossa vida e em relação também às outras pessoas. E esse amor não é um amor meramente sentimento, mas é um amor prático, ativo, que nós devemos demonstrar para com as outras pessoas, com atitudes concretas. Outra coisa importante que ele vai nos dizer aqui, que todo sofrimento que você tem, que eu tenho, ele não vai perdurar para todo sempre. Quando o Senhor retornar, ele vai, de fato, punir os pecadores, punir os maus, e ele vai trazer o galardão para cada um de nós que fomos fiéis a ele, que recebemos Cristo na nossa vida e no nosso coração. Por isso, nessa noite, ao sair daqui, já que estamos começando a semana no dia de hoje, o meu grande apelo é que a gente tenha essa fé sadia, essa fé que seja demonstrada por uma fé operosa, uma fé que redunde num amor também abnegado e numa profunda constância na nossa fé, na nossa conduta, no nosso comportamento e na nossa esperança. Eu queria nesta noite orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Você que está aqui hoje e você tem pensado assim: meu Deus, eu não vivi, talvez nunca viva a tribulação que os irmãos de Tessalônica estavam vivendo. Mas eu reconheço que eu não tenho sabido lidar com os problemas do meu dia a dia. Talvez eu tenha trazido mais dissabores, mais prejuízo à minha própria vida do que até mesmo os meus próprios inimigos. Eu não tenho tido sabedoria na minha maneira de ser, de testemunhar, de exercitar a minha fé, de testemunhar do amor de Cristo. Eu queria orar por você nesta noite, você que está percebendo que as pressões são muito grandes, embora não sejam tão grandes como as de Tessalônica, e você não tem conseguido lidar com isso, e portanto a sua vida, ela tem se apequenado, sua experiência espiritual, que poderia ser muito maior, não está sendo. Você que não está conseguindo mais orar, como já orou, como já intercedeu, como já evangelizou, você que já vibrou mais com as coisas de Deus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que você encontre ou recobre a alegria de estar na presença do Senhor, para que você recobre a alegria de estar na casa do Senhor com os seus irmãos, trazendo outras pessoas, acreditando que Deus vai abençoar, que Deus vai cuidar, que Deus vai salvar, que não existem casos perdidos,
Deus, Ele tem sempre a última palavra. Eu sei que nesses dias os nossos maiores problemas, eles envolvem trabalho. Eu sei, não sou profeta, mas eu sei. Envolvem trabalho, envolvem família e envolvem também a nossa própria interioridade. Nós estamos vivendo um tempo assim. E eu queria orar por você nesta noite. Se você está assim, eu quero orar por você.